Olá, estamos de volta com o nosso mega curso, 7 cursos em 1. E olha que a aula de hoje é super interessante. É importante para você que já está se preparando para fazer seus primeiros atendimentos. Lembrando que este é o nosso 30º vídeo. Meu nome é Agilson Gualberto e sejam todos bem-vindos. Pois bem, o vídeo de hoje talvez não seja muito demorado, mas continua se tratando da maneira, da forma melhor para você atender os seus analisados. E nós temos trabalhado muito na questão da comunicação, a análise transacional. A comunicação, ela é vital. É importante que nós saibamos como lidar, como compreender, como comunicar com as pessoas que chegam até nós para fazer a terapia. E é por isso que nós trabalhamos muito para que o profissional ele tenha inteligência emocional, que ele tenha conhecimento de relações humanas, tanto no diálogo, na conversa, como na observação. E é por isso que na outra aula nós falamos um pouco sobre o corpo fala, a linguagem corporal. E hoje nós vamos partir para algo muito importante, que é exatamente a forma como você vai captar os seus interessados, como é que você vai fechar um negócio. Então se prepare, porque a aula de hoje realmente ela é muito importante. Então vamos lá, o primeiro passo. Nunca faça uma terapia, nunca faça uma sessão terapêutica gratuita. É importante que do outro lado, aquele que vai ser tratado, que ele possa pagar alguma coisa, nem que seja um valor simbólico. A pior coisa que o terapeuta possa fazer no seu trabalho é oferecer sessões terapêuticas grátis. Isso não ajuda a nada. Muito pelo contrário, quando você cobra, você tem muito mais chance de tratar. Eu vou mostrar para vocês que o pagamento, ele ajuda, contribui, colabora com o tratamento. Porque a partir do momento que a pessoa está pagando pelaquela sessão, ele leva mais a sério e sabe que ele não está diante de um amigo, nem diante de alguém que está apenas lhe oferecendo algo gratuito, mas ele está diante de um profissional e ele investiu. Então ele precisa realmente saber que ele está ali diante de um verdadeiro profissional. Então por isso que o pagamento ele colabora, contribui e ajuda com o tratamento. E eu vou falar mais alguma coisa sobre o pagamento. Mas antes disso, eu gostaria de dizer o seguinte, que o nosso Instituto Renovo, nós temos atendido pessoas por todo o Brasil, independente da classe social e dos níveis intelectuais. Pessoas cultas, pessoas simples, pessoas com um poder aquisitivo melhor, outro menos, mas a terapia ela é feita para todas as pessoas. E nós temos ajudado pessoas no Brasil inteiro. Vamos lá, uma outra parte importante aí no tratamento, na combinação. Por que você deve cobrar? Aquilo que nós já vimos falando antes. Porque aquilo que é gratuito não surte efeito. Como eu disse, é importante que o indivíduo, o interessado, o analisado, ele saiba que está diante de um profissional. Outra coisa importante é que você nunca deve fechar com ele apenas uma sessão. Você tem que vender um pacote, no mínimo de 3 sessões. E você tem que explicar a ele por quê. A sua própria explicação faz com que ele confie no seu trabalho. Se você dizer da seguinte forma, se eu fazer uma única sessão para você, não vai surtir efeito. Eu preciso no mínimo de 3 sessões, para que eu possa te entender melhor e te dar um laudo melhor. É importante você falar isso. Ao mesmo tempo que você está vendendo mais sessões, você também está passando credibilidade. É importante você dizer para o seu interessado a fazer uma terapia por que você não fecha apenas uma sessão e que ele tem que pagar no mínimo um pacote de 3 sessões. Se ele quiser comprar mais, 5, 10 sessões, que compre. Outro detalhe importante, você nunca deve fazer sessões terapêuticas fiado ou para pagar depois. O interessado tem que pagar antes, por isso que tem que ser um pacote. Nem que seja um pacote de valores de sessões, mesmo que você está prestando um serviço social. Mas ele tem que pagar no mínimo 3 sessões e isso é muito importante no próprio tratamento. E ele tem que pagar adiantado. E você tem que explicar para ele que o pagamento adiantado ajuda, contribui, colabora com o tratamento. Como assim? O pagamento adiantado ajuda, contribui e colabora com o tratamento? De que forma? Aí você vai explicar. E nessa explicação,
em que o seu paciente vai ver que tem sentido, ele vai confiar até mais em você, porque ele vai ver que tem razão. O que você explica para o seu paciente? Para aquele que está interessado em fazer uma terapia? Você vai dizer para ele da seguinte forma: olha, quando o interessado, quando o paciente ou o analisado paga adiantado, ele investiu o dinheiro dele. E ele, é claro, que não quer que o dinheiro dele vire capim. Neste caso, ele sente no dever de abrir a boca, porque o terapeuta, o profissional, já ganhou o dinheiro dele. Agora, você, durante a sessão terapêutica, se você não fala nada, você jogou seu dinheiro de fora. Então, você explica isso para o seu analisado. Fala que o investimento, o pagamento adiantado, ajuda, porque quando ele sabe que ele já pagou, ele também sabe que o terapeuta só pode ajudá-lo se ele abrir a boca, se ele falar. E ele sabendo que ele já pagou, aí sim, ele vai ter que falar. Ele vai ter que abrir a boca. É uma questão até de prejuízo. É uma questão até do investimento ser inútil. Imagina você paga um valor adiantado para fazer sessões terapêuticas e na hora que está diante do profissional, você fica calado e não fala nada. Quem é que perde? É você. Então, nesse caso, você tem que falar, você tem que abrir a boca. Isto você deve ensinar, falar para a pessoa que está interessada em fazer uma terapia. Por incrível que pareça, isto é uma verdade. Quando a pessoa compra o pacote, paga adiantado, na hora da sessão terapêutica, ele fala tudo, porque ele sabe que se ele não falar, quem vai perder é ele. Então, o pagamento adiantado colabora, contribui, ajuda no tratamento. Pagamento colabora, contribui com o tratamento. Quando você deixar isso claro, é claro que o analisado ele vai se colocar na situação. Ele vai imaginar, realmente, se eu já paguei, se eu não falar nada, se eu não abrir a boca, quem perdeu sou eu. Aí então, ele não apenas vai pagar adiantado, como ele também vai ter mais confiança no seu trabalho. Porque você falou uma coisa óbvia. Você falou que para você fazer um bom trabalho, você precisa ouvir ele. E para que ele seja motivado, estimulado a falar, ele tem que pagar primeiro. Porque aí, durante a sessão, ele sabe que o profissional já ganhou o dinheiro dele. Agora, depende dele agora também falar, abrir a boca. Porque se ele não fazer isso, quem vai perder é ele. E durante as sessões terapêuticas? Veja só, agora nós vamos falarmos sobre durante as sessões terapêuticas. Durante as sessões terapêuticas, é muito importante que você não fique preso a um assunto só. Deixa a pessoa bem à vontade. Se ela quiser falar de política, fala. Se ela quiser falar de religião, que fale. Se ela quiser falar de esporte, de futebol, de novela, qualquer coisa que ela quiser falar, deixa ela falar. Entra no assunto. O bom terapeuta ele é capaz de pescar e observar e até saber o problema da pessoa, falando em assunto que não tem nada a ver. E quando você fala sobre qualquer assunto, você cria um clima totalmente favorável, um clima satisfatório, onde a pessoa vai também ver você não apenas como profissional, mas como um amigo. E é claro, nesse bate-papo casual falando de tudo, você está fazendo uma análise na pessoa. Então é importante que a pessoa que vá fazer uma terapia durante a sessão, que ela fica bem à vontade. E no momento que ela ficar em silêncio, que ela for falar alguma coisa, você tem que preparar ela. Você tem que dizer o seguinte: olha, não se preocupe. Quando você for me falar alguma coisa, eu vi que você calou, eu sei que você está meditando. Fica tranquilo, eu vou ouvir, eu vou esperar. Não fica com pressa de falar. Não fica com medo pelo fato de você não estar falando, eu desanimar ou eu achar que você não tem nada para falar. Eu sei que você está pensando. Falar isso é muito importante para a pessoa que está sendo analisada. Porque na hora que ela começar a falar, ela vai ter momentos que ela pode ficar caladinha ali pensando. Você não pode apressá-la, mas fazer ela entender que você sabe que ela está apenas pensando e que você está esperando ela terminar de pensar. E você, como terapeuta também, pode falar muitas coisas. Não é bom, terapeuta, muito não falar da sua vida pessoal. Isso não é bom. A não ser que seja algo especial para estimular o seu paciente. Mas não é muito bom. Fala de qualquer coisa, evita lhe dar sua opinião pessoal, principalmente se for política. Porque se você for de esquerda e for de direita, igual aqui em Minas, se você for cruzeirense e ser atleticano, aí você já cria algum tipo de rivalidade. Então, tem que tomar cuidado para não criar rivalidade com o seu analisado. Então, esse é um dos segredos importantes
para que você que já está fazendo o curso e já quer atender alguém, você que já tem algumas experiências, e nós temos no nosso grupo pessoas que já até fizeram a psicanálise. Que esse assunto, que essa aula de hoje seja importante para você, e amanhã nós estaremos de volta para darmos continuidade a essas aulas de algo tão importante.